Bom, essa aula aqui é sobre o perfil de sabor. Ela é para a gente explicar para vocês de forma um pouquinho mais aprofundada, mais específica, essa questão do sabor, né? Que às vezes a gente, como é que estava um prato X, Y, Z? Nossa, estava delicioso, estava muito saboroso, né? A gente sempre dá uma geral assim. Então, essa aqui é uma aprofundada para a gente ver quais são as variáveis, né? Vários pequenos pontos que influenciam o sabor, né? Então aqui vai ser legal que vocês vão ter uns parâmetros assim para analisar quando vocês forem comer. Né? Eu até estava falando com o Neto agora há pouco aqui antes de começar o vídeo, que é uma comparação bem legal com... Não sei porque que eu fiz assim de aspas, mas enfim. É uma comparação bem legal com igual, não sei se é quando algum de vocês aí já deve ter feito, quando a gente fazer, por exemplo, um curso de vinho, né, de degustação de vinho, o pessoal dá aquela cartilhazinha, que aí você tem todos os tópicos do vinho, né, as características do vinho para você analisar, né? Então é justamente isso, a gente ter parâmetros, vocabulário até também para poder analisar, né? Quando a gente for comer, a gente começar a entender melhor quais são essas variáveis aí que estão presentes nessa questão do sabor, tá? Então agora eu vou começar falando por uma formulazinha que a gente tem, que a gente acha bem legal, uma fórmula que a gente gosta bastante, que ela exemplifica a parte geral, né? Mais uma vez eu vou falar da fórmula, vou falar dos elementos dela, e aí a gente vai destrinchar, tá? Então a nossa fórmula é sabor é igual a gosto, mais sensação na boca, mais aroma, mais a parte espiritual. Agora aspas está certo. O gosto é o que é captado pelas nossas papilas gustativas, tá? Essa é aquela parte mais científica, assim. A sensação na boca é o que é percebido pelo resto da boca, tá? Eu vou falar em questão de temperatura, textura, mas vai ser explicado. Aroma, obviamente, é o que é percebido pelo nariz, e a parte espiritual é o que é percebido através dos outros sentidos. Essa relação de coração, mente, alma, né? Toda a parte menos palpável, parte mais abstrata, como as emoções, pensamentos, memória, lembranças específicas que a gente tem. Então, realmente, esse algo a mais, né? Que vai além dessa coisa concreta, física, enfim, mensurável, digamos assim, tá? Vamos lá, então. Gosto, né? As nossas papilas gustativas, elas captam até 5 gostos, né? Doce, salgado, azedo, amargo e umami. Eu já vou explicar o que é umami, tá? Não se preocupe. A essência de cozinhar um bom prato, ele vem em parte de conseguir trazer harmonia entre todos esses gostos, né? Então, um bom cozinheiro é aquele que sabe provar, sabe sacar o que está faltando ali no prato e sabe fazer os ajustes que são necessários, tá? A partir do momento que você aprende como temperar, como balancear os gostos, um novo universo aí ele vai se abrir para você, tá? Na cozinha. É aqui que a gente entende que cozinhar bem, né, vai muito além de simplesmente seguir uma receita ao pé da letra. Por isso mesmo que, né, eu e Neto a gente sempre fala que a gente se considera inimigos da receita, tá? E só uma curiosidade aqui, eu vou quebrar um mito para vocês, tá? Que ele é falado por muito tempo, que a gente até aprendeu na escola e, enfim, poucas pessoas não foram atualizadas sobre isso. Que tem aquela história, né, de que as partes diferentes da língua detectam os gostos específicos, né, os sabores, os gostos no caso. Isso foi um estudo de um alemão em 1901 que ele fez isso, mas hoje a gente já sabe que todos os gostos eles são sentidos em toda a língua e que a diferença de sensibilidade nas diferentes áreas da língua é insignificante, tá? Então a gente sente todos os gostos na língua inteira, tá? Cada mordida que a gente dá é resultado dos 5 gostos, né? Doce, salgado, azedo, amargo e umami, e eles estão se combinando na nossa boca, tá? A gente percebe eles de forma individual, né? Como uma nota única numa música, pensando assim, e em conjunto como numa orquestra musical, tá? Cada um influencia o outro. Por exemplo, o amargo suprime o doce, o sal estimula o apetite, o doce vai saciar o apetite, tá? Tome o seu tempo aí quando você puder para explorar todos eles e que com o tempo você vai descobrir direitinho que tem outros fatores que também influenciam o gosto. Por exemplo, se o ingrediente está fresco ou não, se uma fruta está madura ou não. Primeiro gosto, que a gente vai falar aqui, doce. O doce você vai precisar de mais quantidade para sentir na boca, né, do que, por exemplo, o sal. A gente precisa de uma maior quantidade de doce para sentir do que o sal, né? Não só o sal, mas todos os outros gostos também, tá? Para ser percebido pelas nossas papilas gustativas. Mas muitas vezes só um pouco de doce ele já é suficiente para dar aquela arredondada, balanceada no sabor de um prato salgado, por exemplo, né? Para harmonizar direitinho. O doce combina muito bem com azedo,
com amargo e às vezes até com salgado. E ele pode ser adicionado na forma de maple syrup, né, que é o xarope de bordo, tâmara, açúcar, enfim, tem outras formas. E o doce também pode acentuar o sabor de outros ingredientes, né, como algumas frutas, alguns vegetais tipo tomate, grãos como aveia, tá? Uma coisa que eu quero lembrar vocês é que sabor e gosto são coisas diferentes, tá? É um negócio bem conceitual, mas que faz completa diferença em termos de, né, de comunicação efetiva dentro de culinária, dentro de comida, tá? E eu vou falar do segundo gosto, que é o gosto salgado, porque, né, eu não posso muito falar de doce. Enfim, vamos lá. O sal, ele é o potencializador de sabor da natureza. Assim, é muito chique o posicionamento dele. É o ingrediente mais importante para que uma comida salgada se torne deliciosa. Assim. É a mesma coisa que acontece para o doce e as sobremesas, tá? Outros ingredientes salgados também que tem esse papel importante, além do sal, é o shoyu, por exemplo, que você pode botar no cogumelo, você pode botar em pratos de origem asiática, que porra, é um dos meus favoritos, que é o pad thai. Eu quero trazer ele para o curso e vou trazer. E eu ainda vou trazer, viu? O terceiro gosto que vem é o azedo. Ele vem em segundo lugar de importância depois do sal nas comidas salgadas e também em segundo lugar depois do doce nas sobremesas. As notas azedas, elas trazem uma faísca para o prato, um brilho, trazem fogo, assim, né? Seja uma espremida de um limão, seja um limão siciliano, um fiozinho de vinagre. E, assim, saber o que você vai botar para adicionar acidez, ele potencializa ainda mais um prato. Vou dar um exemplo para vocês. Pegar o vinagre certo para determinado prato. Por exemplo, o vinagre de maçã para botar numa salada e o vinagre de arroz para um prato oriental. Tá? E não esquece, ó, na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre quais são os potencializadores de sabor e o que eles fazem, então não se preocupa ainda com conceitos. Eu vou falar sobre o quarto gosto, eu vou falar porque eu gosto bastante dele, que é o amargo, tá? O amargo, ele é o que os seres humanos são mais sensíveis, né? A perceber, né? A gente é muito sensível ao gosto amargo. Ele balanceia o doce e ele dá uma cortada, aquela aliviada, né, em um prato que é mais pesado, mais gorduroso, tá? O amargo é o que dá a limpada no paladar. É o que dá vontade de a gente dar as próximas mordidas, né? Continuar comendo, comendo, comendo. Então ele é bem bom para balancear e equilibrar. O quinto gosto, que eu falei que ia falar lá na frente, que é às vezes desconhecido, é o umami, que ele é geralmente descrito como aquele gosto salgado carnudo, um negócio que preenche a boca, né? Pra você pensar, é só lembrar de comidas mais fermentadas, como miso, não sei se alguém conhece, mas pode pensar também em cogumelos, nas algas marinhas, que nem a nori, né? Pode pensar aí num prato de miso com shiitake, né? E tofu, ou então um macarrão com tomate e cogumelos, né? É só você lembrar desses tipos de comida que você vai saber. Se você não sabe, pode comer, que você vai sentir que ele é diferente dos outros gostos, né? Tá ali, é algo a mais além do salgado, do doce, do amargo e do azedo, né? Justamente esse umami. Então, o cogumelo, para mim, o shiitake, assim, você comer ele é o que mais vai dar essa pegada, assim. O molho shoyu tem um pouquinho também. O molho shoyu ele é mais salgado, mas ele tem essa pegada umami, que chama, tá? Para quem não é vegano, tem o queijo parmesão também, que é uma excelente referência, tá bom? Mas experimentando alguns desses pratos ou ingredientes, vocês vão saber direitinho do que eu estou falando. Vamos lá, vou falar da segunda parte da nossa equação da fórmula, tá? Que vai ser a sensação na boca. Então, só para relembrar, né? A gente vai ter tudo direitinho, vai ter no documento aqui embaixo, né, do vídeo na descrição, explicando a formulinha, vai ser fácil de entender, tá? Mas só para não perder a linha de raciocínio aqui, a fórmula é sabor é igual a gosto, né? O Neto já falou que gosto é diferente de sabor, então pensa no sabor como o macro principal, tá? Então sabor é igual a gosto, mais sensação na boca, mais aroma, mais espiritual, entre aspas, tá? Então agora eu vou falar da segunda parte, que é a sensação na boca, tá bom? Então vamos lá. A sensação na boca, ela é a sensação de toque, né? Dentro da boca que a gente tem. Essa sensação, ela influencia no papel do sabor, no papel do geral, do macro, tá? Então a gente tem algumas variáveis aí. A temperatura da comida, né, que ela afeta a percepção do gosto, né? Por exemplo, a comida fria vai suprimir a doçura, né? E muitas vezes em uma comida muito quente, você não sente os sabores totalmente, né? Provavelmente você já, na hora de comer ali, que estava muito quente, você provou ela muito quente, você não sente muito, aí você espera ela esfriar e aí ela fica muito mais deliciosa. Você fala, nossa, agora estou sentindo muito mais o sabor da comida, né? Do que quando ela estava pelando lá na mesa. Então, vai muito do momento também que você tá, né?
Se tá calor lá fora, por exemplo, você vai querer algo mais gelado, mais refrescante, né? Então, essa pegada do clima tem muito a ver também, tá? E aí vem a parte da textura, que a textura ajuda a ativar os outros sentidos, né? Como o toque, a visão e o som. Uma comida mais crocante, por exemplo, ela vai deixar um prato mais estimulante na sua boca, tá? Um prato com mais textura, ele te faz perceber vários contrastes em cada mordida, né? As comidas cremosas, por exemplo, tipo um purê, elas vão lembrar a gente já umas comfort foods, né? Aquelas comidas que abraçam a gente, assim. Então, muitas pessoas podem não gostar de ingrediente justamente por conta da textura, né? Eu tenho um amigo que ele odeia, ele gosta do gosto da cebola, por exemplo, mas ele odeia comer cebola por conta da textura da cebola. Então ele fala, não, né? Eu já cozinhei algumas vezes, né? Quando ele estava com os amigos junto. Ele fala, ó, pode ter cebola, mas a cebola tem que estar lá no meio sem eu perceber, não pode ser muito crua, tem que estar lá no meio bem macia. Porque aí ele falou que se ele morder a cebola um pouquinho mais crua assim, ele sente a textura e diz que não dá conta, né? Então, assim, só para ver que, né, como a textura tem um fator importante na nossa boca e na experiência de comer, né? Quem é que não gosta de comer um prato com várias, né, que você mastiga ali, aí vem um negócio crocante, vem um negócio mais cremoso, você fala, pô, isso aqui tá um show, né? Então a textura realmente tem um papel muito importante, muito interessante na experiência geral, né, de degustar um prato, tá? Tem uma coisa que eu quero falar de sensação na boca que faz toda a comida maravilhosa, pelo menos pra mim. A gente adora brincar com essas coisas, mas é a picância. Ele é o quão quente o ingrediente ou o prato ele é. Tipo assim, ele pode ser mais sutil, como uma páprica doce, ou ele pode ser mais agressivo, como uma pimenta chile, assim. Mas eu gosto de falar que quando a gente está discutindo sensação na boca, essas coisas, a picância, além da textura, ela faz muita diferença num prato. Você sabe dizer esse prato é apimentado, esse prato não é apimentado. E eu, por ser um fanático por pimenta, inclusive eu e o Gabs, a gente está aqui hoje na Croácia gravando esse vídeo. Às vezes, a gente tem um restaurante lá que faz segunda-feira, eles fazem um prato específico com a pimenta mais forte do mundo, que é a Carolina Reaper. E ele me desafiou, você vai comer esse prato? Eu falei, vou, e nunca fui. Mas um dia eu vou, e só pra provar que ela é maravilhosa. Só isso mesmo, Gabs, volta aí. Essa relação aí da pimenta eu gosto também, mas já não sou tão fã igual o Neto. Então eu vou falar do outro ponto que é a adstringência, tá? Que é as nossas bocas, elas se contraem para registrar a adstringência, né? O que é a adstringência? Ela é aquela sensação de secura na boca que a gente tem, né? Quando a gente toma um vinho tinto, tá? Que dá aquela secada, muita gente fala, o vinho é seco e tal, não é realmente o vinho que é seco. O nome disso é tanino, né? Que tem um vinho. Quando o vinho tem muito tanino, ele dá aquela secada, aquela enxugada na boca. Então isso aí que é a adstringência. Se a gente pensar em termos de comida, o que é a adstringente? Pode pensar na banana verde, quando você come uma banana verde, ou então o limão, né? O limão é azedo, obviamente, mas ele é adstringente também. Ele é quando você dá aquela enxugada na boca, né? Então, esse é o quarto ponto da questão de sensação na boca, tá? Que é a adstringência. Então, só para resumir, sensação na boca são quatro variáveis: temperatura, textura, picância e adstringência, tá? Então, que nem eu falei, vai ter tudo delimitado ali embaixo, porque é legal a gente ter esses tópicos, né? A gente saber o que procurar, a gente ter esse vocabulário e essa noção do que procurar quando, por exemplo, você está comendo um prato, né? Então, você pensar, né? Pô, sei lá, tá comendo qualquer coisa que seja, está mastigando ali, aí você pensa, né? A questão de, pô, isso aqui é azedo, isso aqui é salgado, tem um pouco de doce, mas aí a gente pensa nesses pontos, né? Picância, pô, tá muito pimentado, às vezes você não sente pimenta nenhuma no prato, às vezes você sente aquela pimenta sutil no finalzinho da mastigação ali, quando você tá, né, terminando de engolir aquela mordida. Enfim, então reparar esses pontos é bem legal, né? Então, justamente por isso que a gente está fazendo isso aqui. Terceiro ponto da fórmula, aroma, tá? Ele é considerado por ser o responsável por 80% do sabor, tá? Não só o que está na boca. Por isso que muitos ingredientes aromáticos, eles são tão famosos e tão populares, né? Alguns deles aí que a gente sabe são as ervas frescas, vários temperos, raspa de limão, enfim. Esses ingredientes, eles potencializam demais o aroma de um prato, né? E, em consequência, potencializam o sabor, tá? Existe uma infinidade de notas aromáticas e a maioria delas pode ser considerada no espectro doce ou no salgado, tá? As doces estão relacionadas com frutas, alguns vegetais tipo batata doce, ervas tipo manjericão e temperos tipo a canela, tá? E as notas salgadas são relacionadas com alho, cebola, nutrition yeast,
que inclusive é um dos nossos 7 ingredientes indispensáveis, tá? A gente vai falar dele mais pra frente. E tem também as notas defumadas, né? Que surgem quando a gente grelha ingredientes, por exemplo, né? Que tá ligado a um método de preparo também que a gente vai falar lá na frente, que é o de grelhar, tá? Você grelha um cogumelo ali, ou então quando a gente utiliza uma páprica defumada, fumaça líquida, tá? Tem 2 outros fatores que são um pouquinho mais diferentes, mas que acho que vale a pena serem mencionados, que é a pungência, nome horrível, eu sei, mas que é a característica do sabor e do aroma da mostarda, tá? E do rábano, que é raiz forte. A mostarda, vocês vão lembrar aí direitinho o que é, né? Quando você sentir o gosto e o cheiro dela, mas é aquele aroma e sabor que ele é ao mesmo tempo irritante e prazeroso. O rábano pouca gente conhece, mas é uma raiz forte, tá? O pessoal usa muito mais no leste europeu, assim, mas tem essa característica bem similar à da mostarda. O segundo fator meio esquisito, diferente, chama quimestesia, que são as sensações que enganam o sistema gustativo, né? Que é justamente a falsa percepção, por exemplo, do calor e do gelado, né? A falsa percepção do calor da pimenta, né? Que é calor, e do gelado, quando a gente, né, come alguma coisa que tem menta, hortelã, então é justamente isso daí, né? São falsas sensações, tá? Então, são só esses 2 pontos que eu acho legal, né, mencionar. É bom a gente ter isso aí no nosso espectro, no nosso vocabulário, tá? Então, a pungência, que não é engraçado, e quimestesia, tá? Só pra saber. Algumas coisas são boas serem mencionadas. Vamos pro próximo tópico. Vamos lá. A quarta parte da fórmula, então, é a parte espiritual, né? Que nem eu já falei antes, a parte espiritual, ela é mais ligada ali a coração, mente e alma, né? Que a gente gosta de falar. É toda essa parte menos palpável e mais abstrata, né? Como emoções, pensamentos, enfim. Eu sempre gosto de falar, né? E praticar também, obviamente. Ter consciência e presença, né? Em relação ao que a gente está cozinhando, preparando, comendo, é extremamente importante, né? Ela faz toda parte dessa experiência. E também em relação ao momento que a gente está, né? Com as pessoas que você está cozinhando só para você mesmo, mas você está em conjunção, digamos assim, em conexão com isso, né? Essa parte da presença ela é muito pessoal e ela traz uma experiência específica e única, né? Mesmo se as pessoas estiverem fazendo a refeição juntas. Então, cada um é muito particular, né? Então, cada um vai ter uma experiência específica, né? Pessoas diferentes vão sentir coisas diferentes com o mesmo prato, né? As vivências e sentimentos de cada um vai influenciar toda a percepção que a pessoa vai ter de uma refeição. Então, tem muita coisa agregada aí, né? A gente vai falar bastante momento no próximo módulo, mas nesse sentido a gente também tem a parte visual, né? Que é um negócio que está mais ligado ao nosso mental, entre aspas, psicológico. A apresentação de um prato ela pode te afetar muito positivamente, o prazer que a gente tem ao comer uma refeição, e assim, muitas vezes, ao lembrar visualmente de um prato, você praticamente sente o sabor dele na boca, né? Então, quem nunca passou por isso? Você vê o limão, sua boca começa a aguar, assim, mesmo por ser azedo, enfim. Um outro exemplo visual que é muito legal é, tipo assim, falando de um gelato de amora, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto. Quanto mais escura a cor dele, mais sabor de amora vai ser percebido. Então, assim, só de olhar você... É psicológico. Quanto maior a conexão entre um ingrediente particular e uma cor em particular, por exemplo, maior o impacto de sabor que você vai ter. É a mesma coisa que você ver um morango vermelho, um limão verde, você olhar um melão amarelão, aquilo ali ele vai intensificar. E no emocional a gente come com o coração, né? Já se perguntou assim, por que muitas vezes alguém prefere um prato feito pela mãe, ou pela avó, ou pela irmã, minhas irmãs mesmo cozinham, do que feito por um chefe, né? Então isso ajuda a explicar a gente o apego que a gente tem aos pratos tradicionais em todas as culturas que a gente vai ao redor do mundo, né? Então é bom a gente sempre lembrar disso. Exato. É muito isso, essa questão de cultura, assim, né? Porque você fala, pô, como é que, sei lá, às vezes como é que as pessoas comem a mesma coisa, sei lá, há séculos, né? Então, assim, isso é passado, né? Sabe-se lá quando que o pessoal começou a cozinhar aquilo ali, né? Às vezes, obviamente, pelo clima ou pela disponibilidade de ingredientes que tem naquela localidade. E aí vai passando, né? De família para família, e tem aquela memória afetiva que, pô, minha avó que cozinhava, não sei, né? Tô dando uma referência assim, não sei, uma rabada, uma polenta, sei lá. Tô falando rabada mesmo, não sendo ingrediente à base de planta, mas foi um prato que me veio aqui, sei lá por quê, porque eu pensei típico do Brasil, foi isso que eu pensei. Mas enfim, as pessoas pensam nessas coisas, né? Tipo, que adoram. Pô, minha avó faz um prato sensacional, minha mãe também.
Então isso vai passando de geração para geração e isso aí vai perdurando ao longo do tempo, né? Então cozinhar é um negócio que gera um significado muito grande, né, para um momento, né? Ele cria memórias simplesmente incrível, né? A gente sempre fala disso, né? Essa questão de cozinhar com pessoas que você gosta, amigos, família. A gente tá trazendo muita coisa de momento, assim, que a gente entende, tá? Que quando você lê a nossa página, você lê tudo que a gente escreveu lá sobre o momento, que parece não ficar muito claro o que ele significa, mas a gente definir o momento, a gente entender por que a gente está cozinhando, mesmo que seja para você ir para academia, seja você fazer um prato para seu filho, para sua irmã, para seu esposo, isso traz, vamos chamar de ingrediente entre aspas, mas isso traz elementos para o seu prato que fazem toda a diferença, né? Então, para a gente só cozinhar por cozinhar, assim, se você está aqui vendo esse curso, você está vendo essas aulas e quer cozinhar só por cozinhar, só para comer, talvez você fique decepcionado. E a gente não quer que te ver decepcionado, a gente quer ver que você faça tudo isso que você está fazendo aqui para fazer com coração, fazer de verdade, assim, fazer conscientemente, né? Quando o Gabs fala em termos de consciência, esteja ali, cozinha, a comida vai estar mais gostosa. Gabs, se você tivesse hoje, nesse momento agora, você ia sair dessa aula aqui, ia fazer um prato para sua mãe e para seu irmão. Vai, que são pessoas que eu conheço bem e sei que gostam de comer. O que você faria hoje para criar um momento? Sou suspeito. Eu sou viciado em cogumelo, né? Então eu faria aí um estrogonofezão de cogumelo, então uma massa que eu gosto bastante, que eu já fiz algumas vezes. Faço até pra mim, às vezes, quando tô sozinho em casa. Quando tava sozinho em casa, né? Que eu morava sozinho, enfim. E aí é um macarrão fettuccine Alfredo vegano, né? Porque o fettuccine Alfredo tradicional, enfim, ele vai manteiga, vai bastante coisa, queijo. Mas ele é feito com um molho à base de castanha de caju, um molho branco de castanha de caju e cogumelo, que é simplesmente espetacular. Fácil de fazer também, a gente vai ter isso aí, colocar. Qualquer cogumelo? Qualquer cogumelo. Geralmente eu faço um mix de shiitake, cogumelo Paris e shimeji. Eu gosto de fazer um mix assim, mas fica muito foda. Muito bom mesmo. Aí eu faço isso. Se fosse fazer comida hoje, isso eu lembro muito minha mãe, minhas irmãs, meu pai, é a polenta. E agora que você falou do cogumelo e da polenta, eu vou botar uma foto para vocês aí nessa aula de uma polenta com ragu de cogumelo que a gente comeu. O Gabriel fez, foi esse ano. No início desse ano. A gente ainda não tinha se mudado para a Europa e ele tinha feito... Vou botar uma foto que eu tirei desse dia desse prato aí. Você vai ver a foto aí agora. Tá bom mesmo. Eu lembro. Viu a foto aí, né? Nossa Senhora. Mas enfim, isso encerra aqui a nossa aula sobre perfil de sabor, tá? A próxima aula ela é uma aula muito massa. É uma aula mais prática agora. A gente vai falar de potencializadores de sabor. E depois da aula de potencializador de sabor, a gente tem o segundo checkpoint. É um checkpoint mais... É dos ingredientes indispensáveis depois do potencializador de sabor. Eu sempre esqueço, velho. É verdade. 7 ingredientes indispensáveis que a gente não pode esquecer de falar. Potencializadores de sabor. E vai ter o checkpoint. Esse checkpoint aí você pode chamar a família inteira, que todo mundo pode participar. E a gente se vê na próxima aula. Exato. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente fez ela todinha pensando em todo um módulo sobre essência do sabor, que faz parte do nosso método. Então, vocês vão fazer parte de todo um processo que a gente construiu especialmente para quem quer preparar refeições à base de planta de qualquer lugar e com certeza de dentro da sua cozinha. A gente faz tudo isso com muito, muito carinho e coração. Exatamente. Aqui embaixo, tá? Você pode entrar direitinho para ver lá nossa página, o nosso método, todo o processo que a gente segue direitinho, tudo que a gente oferece lá. Então, dá uma olhadinha, qualquer coisa, só entrar em contato com a gente, tá? A gente tem os botões de suporte lá pelo Telegram, lá nos botões do site. Então, qualquer coisa, só avisar a gente. Tem o direct do Instagram também. E é isso. Dá uma olhadinha lá. Clica no botão abaixo aí que vocês vão ver tudo. Certeza que vocês vão tudo. Gostar. Exatamente. Valeu. A gente se vê lá.